Uma vez que a gente iniciou o software, né, a gente vai ter algumas informações extras. Então, por exemplo, a gente tem aquele botão de gerar programação, que a gente já viu anteriormente. A gente vai ter o botão de importar ordens e de liberar programação. Esses são os botões que vêm por padrão, tá? A gente tem também na questão de integração algumas informações que a gente pode ter, tá? Que são scripts, né? Scripts são como se fossem é, programinhas, né, para a gente poder trazer os dados para dentro do software. Então, isso aí a gente vai ter conforme for a necessidade de cada modelagem, tá? Então, normalmente, o que vai acontecer? Vai ter um botão de importação de ordens, que daí vão ser importadas as informações do RP, né, ou de alguma planilha, e os dados vão ser carregados dentro das tabelas, certo? Então, essas tabelas, por exemplo, de produtos, tabelas de ordens de produção e tudo mais, tá? E daí, o que acontece? Vai ser feita a programação e vai poder ser feita a liberação da programação, por exemplo. Só que o que a gente estava vendo? Às vezes a gente vai importar uns dados e ele não tem, por exemplo, esses nomes bonitinhos aqui. Ele vai trazer informações com um nome padrão. Então, aquela modelagem básica que a gente estava trabalhando, que veio já padrão, ela é mais ou menos assim. Ela tem, ao invés de estar escrito o nome da minha característica, ela vai estar me trazendo um nome padrão, certo? Então, atributo 1 ao invés de ordem pi, atributo 2 ao invés de tamanho. E para mim é interessante às vezes ter o nome do meu atributo. A mesma coisa acontece quando eu tenho, por exemplo, meus grupos de setup. Então aqui, ó, ela vai me dizer que eu tenho grupos de setup com o nome padrão, né? E eu não quero isso. Eu quero, por exemplo, que apareça o nome do meu atributo dentro do meu grupo de setup. Então vamos entender como que a gente faz isso. Esses atributos, a gente tem que entrar numa configuração de tabelas, tá? Então como é que ela é? A gente vem aqui na aba de configurações e vem aqui em tabelas e campos. E aqui vão ter todas as tabelas que a gente usa dentro do App Center, tá? Então, o que acontece? Eu vou procurar, por exemplo, os nossos atributos, que são o que a gente está buscando. Então, quando a gente vem aqui no nome original, a gente sempre é interessante colocar um filtro por nome original, porque daí ele já vem aqui atributo 1, 2, 3, 4, 5 em seguida. Então, a gente clica aqui nessa tabela de atributo 1, e eu posso renomear aqui, por exemplo, com OPPY. Então, eu escrevo OPPY e ele vai me dizer, olha, agora vai aparecer essa denominação para a tabela 1. A mesma coisa para a tabela 2, a mesma coisa para a tabela 3, a 4 e a 5, tá? Outro lugar que a gente vai ter que trocar porque esse daqui é o nome que vai aparecer aqui. Outro lugar que a gente vai ter que trocar por exemplo, dentro da tabela de ordens. Porque quando eu venho na tabela de ordens, eu quero que apareça aqui dentro o nome do meu atributo. Então, eu coloco aqui nas minhas tabelas, procuro a minha tabela de ordens, certo? E daí eu venho aqui e procuro onde que eu tenho os nossos table attributes, tá? Então, eles são os nossos atributos de tabela, porque a gente tem diversos tipos de atributo, tá? De texto, numérico, de data, de duração. Mas aqui a gente vai estar falando de atributos tabela. Então, a gente clica ali no Table Attribute 1 e vai ter o nome dela aqui. Então, a gente troca o nome nessa tela da direita, tá bom? Então, tabela OPPY, tabela tamanho. Eu sempre sugiro que deixe o nome tabela antes, porque daí eles vão ficar sempre agrupados, porque senão ele vai ficar em ordem alfabética e você vai perder um pouco o nome delas, tá? Então é legal deixar tabela e o nome do teu atributo, tá bom? Então a gente fez essa alteração na parte de ordens, tá? Um outro lugar que é interessante a gente fazer é na tabela de produtos. Tá? Então, a gente vai fazer o mesmo tipo de alteração na tabela de produtos. Então, vai ter tabela Table Attribute 1, 2, 3, 4 e 5.
E a gente vai colocar a mesma coisa para atributo 1, AppPy, para atributo 2, tamanho, para atributo 3, espessura e assim por diante. E por último, a gente tem o grupo de recursos, tá? O grupo de setups, que ele vai me dizer, olha, eu vou ter algumas informações extras aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho o nome do meu, aqui o atributo de duração, aqui eu tenho a minha matriz, e esses dois eles estão relacionados com o meu atributo 1. Então eu troco o nome desses dois. Então eu coloco setup, né, e o nome do meu atributo. Aí matriz e setup, interessante deixar esse nome primeiro, tá, para a gente poder agrupar eles e saber do que a gente está falando. E deixa o nome do meu atributo 1. A mesma coisa para o segundo, para o terceiro, né? Então você vê que tem um padrãozinho. Setup, primeiro atributo. Setup, segundo atributo. Setup, terceiro atributo. E matriz de setup, primeiro, segundo e terceiro atributo. Tá bom? Bem, agora a gente vai olhar, por exemplo, quando a gente vem no nosso programador, né, no nosso gráfico de Gantt, e a gente faz uma programação, o que acontece? A gente tem algumas informações quando a gente passa o mouse aqui em cima, me dizendo, por exemplo, olha, eu tenho o número da ordem, o número do produto, o nome do produto, qual é o número da operação e assim por diante. Mas eu posso escolher outras informações ou retirar algumas informações conforme o que eu queira fazer. Então, o que acontece? A gente fecha o nosso sequenciador, tá? E a gente vem de novo na parte de tabelas. Nesse caso, a gente vai olhar na nossa tabela de ordens, tá bom? E a gente vai escolher o que a gente chama de tooltip. O tooltip é justamente aquele campinho amarelo que aparece as informações. Então, por exemplo, eu tenho essas restrições que eu não quero. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui os campos que eu vou querer, mas eu vou mandar ele embora. Então, eu simplesmente clico em remover, tá bom? Tá, eu vou remover esses caras aqui e eu vou pegar um outro campo. Eu vou escolher um campo novo e eu vou pegar, por exemplo, vamos dizer, o nosso cliente, né? Porque é o nosso atributo que a gente estava olhando. Vamos pegar lá em tabela, certo? Porque é por isso que eu deixei escrito tabela. Cliente, arrasto para cá e ele vai me dizer, ó, qual é o cliente. Eu quero que ele apareça por último, certo? Eu clico em salvar e eu volto para aquela tela inicial. Então, quando eu clico aqui em gerar programação, ao invés dele me trazer aquelas informações que ele estava antes, a gente vai estar olhando para uma visão nova. Então, agora eu não tenho aquelas características que não me interessavam e agora eu vou ter a informação cliente, tá bom?